Como bem disse Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. E Zona de Interesse é mais que cinema. Já nasce um clássico. E um clássico de horror, porque nunca foi tão odienta e horrorosa a vida cotidiana de uma família nazista. E vou dizer mais, é superior a Oppenheimer em tudo. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Caralho, o maluco é brabo. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está no Filodoxia para uma crítica, um bate-papo com spoiler de Zona de Interesse. Simbora! Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o seu tio, seu familiar ou vizinho nazifascista comece a estragar ainda mais a sua e a nossa vida, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! Então já vamos começar fazendo o que eu não devia fazer. Comparando Oppenheimer e Zona de Interesse, os dois são adaptações literárias, os dois tratam sobre mortes e genocídios em massa, sobre o papel do Estado, são cinebiografias em boa medida, e assim, Oppenheimer, ele é mais cinema, Hollywood, deve levar tudo no Oscar, mas é inferior a tudo aqui em Zona de Interesse. Sai! Ai, calma! Atuações, de modo geral, no elenco, direção, captação de som, mixagem de som, adaptação mesmo literária me parece mais interessante porque vai além do livro, tal qual aconteceu em Pobres Criaturas, que tem crítica aqui no canal, assim como Oppenheimer. Então assim, é um filme muito mais difícil de ver do que o próprio Oppenheimer, que falha miseravelmente em, por exemplo, não mostrar a destruição no Japão, Hiroshima, Nagasaki, não dar essa perspectiva do horror e do terror da bomba atômica. E Zona de Interesse traz esse horror constante o tempo inteiro de fundo, uma presença o tempo inteiro por sons, por falas, por objetos, e Oppenheimer falha miseravelmente nessa sensação de horror e de urgência, além desses outros aspectos que eu acabei de dizer agora. Bom, tirado isto da frente, essa injusta comparação, mas acho que é pertinente em termos de Oscar falar sobre isso, vamos falar aí de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer é o diretor, também o roteirista aqui do filme, e ele tem, sei lá, 3, 4 filmes em sua carreira, e quando ele tem algo a dizer, ele diz e diz muito bem, né? Under the Skin, Sob a Pele, tem Sexy Beast, ótimos filmes dele, assim, e aqui ele traz uma adaptação muito interessante que foca na família real. Sim, é uma família real, a família Ross, Rudolph Ross, a sua esposa, morando ao lado de Auschwitz, e esse cotidiano tão nefasto, tão cruel e ao mesmo tempo banal e cotidiano. E assim, antes de falar de questões técnicas e tudo mais, já vamos chamar logo um Momento Filosófico. Bom, e para começo de conversa, vamos logo com ela, Hannah Arendt. Sim, Hannah Arendt, como você está vendo aí nas críticas, nos textos e tal, é a questão mais óbvia e também a autora que tem mais lugar de fala aqui, por ser uma judia alemã, né? Ela escreve o artigo lá pro New York, ela demora até aceitar esse termo de filósofo, ela é mais jornalista, se diz jornalista durante um tempo, mas eu queria trazer um ponto aqui específico, ou alguns pontos mais específicos assim da minha área da filosofia e tal, que é o seguinte, Hannah Arendt coloca a ideia de que a banalidade do mal, ela precisa de um pressuposto anterior que é a sociedade de massa. Então é numa sociedade de massas, né, melhor dizendo, que você tem esse contexto, esse cenário para que surja essa tal banalidade do mal. Uma outra coisa importante em Hannah Arendt, ela observa, ela foi aluna de Heidegger, dizem até que teve um relacionamento com o próprio Heidegger, relacionamento afetivo, rompe com ele, escreve muito sobre também filosofia medieval e Santo Agostinho e tal, mas assim, voltando para a questão que ela coloca em segundo ponto, além da sociedade de massas, é a questão que para haver essa banalização do mal, também tem um aspecto fundamental que é a ideia de que não há categorias na filosofia para dar conta do fenômeno do nazismo. Você tem lá em Aristóteles, Platão, né, tirania, as subversões da democracia, né, e tal, oligarquia, e isso não dá conta do que foi o nazifascismo alemão. E aí a gente já pode fazer um parênteses aqui, falando de holocausto, nazifascismos, um parênteses aqui, editor, por gentileza. Teve aí a fala recente do presidente Lula, falando de genocídio, fazendo um paralelo com o holocausto. Eu acho que não foi a fala melhor em forma, mas acertada em objeto, em contexto. Mas assim, eu acho que dá pra gente pensar também nessa ideia de holocausto também. A gente vai ver aqui sobre necropolítica, Attila Mbembe e Foucault ainda nesse momento filosófico. Mas assim, é interessante pensar como alguns autores colocam que o ineditismo e a novidade do holocausto, do que foi perpetrado por Hitler e os nazistas na Alemanha, é porque são brancos, é porque é a Europa. É porque são brancos europeus fazendo genocídio com brancos europeus. Deixa eu colocar aqui o gráficozinho rapidinho aqui do lado. Você tem vários outros holocaustos e genocídios ao longo da história que, em números absolutos, são superior ao holocausto judeu.
Não é uma competição, veja bem, não é uma competição. Mas é só pra gente pensar, né, nos povos originários, e aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo, é o maior genocídio, o maior holocausto que já houve. Você tem a questão do rei Leopoldo, você tem também a própria questão dos pretos escravizados no mundo. Então, assim, quando não são brancos, esses 3 segmentos que eu falei, a gente tem mais empatia. Por quê? Coisa esquisita, né? Acho que cabe a gente pensar essa questão. E assim, os judeus não têm monopólio do termo holocausto, apesar da sua origem hebraica. Continuando aqui em Hannah Arendt ainda, outra coisa interessante que ela fala é a capacidade crítica. Eichmann, né, o livro que ela escreve, Observando o Julgamento de Eichmann, é assim, a ideia de que não é preciso pensar em algo sobrenatural para esperar o mal, né? Um demônio, um capeta, um diabo. Não, o ser humano é capaz disso sozinho. Eu sou capaz disso sozinho. Você é capaz disso sozinha e sozinho. Dependendo da sua conveniência, do que for melhor para você, do que for melhor para o seu grupo, você vai praticar racismo, você vai praticar genocídio e vai fechar os olhos para essa zona de interesse que é o mundo ao nosso redor. Então Hannah Arendt fala que dentro dessa banalidade do mal, tem claro o papel da burocracia, mas tem o papel de desligar a razão crítica. Numa sociedade de massa, o pensamento crítico ele é desligado, o pensamento ético e moral do sujeito ele é anestesiado, amortizado em favor, talvez até numa economia do ego, da própria, sei lá, do sujeito não perceber do que está fazendo e se desligar um pouco disso e se perceber como apenas um burocrata sem juízo crítico. Então a banalidade do mal em contraponto, ou melhor, conjuntamente com a sociedade de massas, uma filosofia sem corrimão, como ela fala, né, não tem nada que se apoiar em termos de conceito, e a ideia de que o sujeito que pratica esse mal banal é um sujeito que desliga a sua capacidade crítica, faz a gente pensar o filme de modo bem completo, bem absoluto, enquanto experimento, enquanto conteúdo didático para aulas de banalidade do mal. Zona de Interesse já surge um clássico até mais do que cinema, um clássico acadêmico, que passa pra gente essa noção do cotidiano banal de uma família burocrata que só quer ver o seu estilo de vida de família alemã nazista preservado e estabelecido. Então a Hannah Arendt ajuda a gente a pensar esses pontos aqui e tantos outros. Bom, já deu pra perceber que esse vídeo vai ser um grande momento filosófico, então eu já chamo aqui o nosso segundo pensador, Michel Foucault. Michel Foucault com a ideia de biopoder e biopolítica, né? O poder é algo rizomático, né? Como se fosse a raiz de grama, sabe? Vai perpassando tudo, não é algo central. Não tá no Terceiro Reich, não tá em Hitler, não tá no Partido Social Nazista Alemão e tal. Ele tá permeando tudo, discurso, literatura, arte, etc. O poder está dentro até do próprio sistema familiar, de linguagem e tudo mais. Então, assim, o Foucault, ele coloca essa ideia de um poder que se aplica sobre os corpos. Então, é o poder de regular a sua sexualidade, é o poder de dizer como você deve ou não cortar o cabelo, se portar, o poder de dizer que tipo de corpo pode ou não ocupar determinados tipos de espaço. A gente já pensa em racismo, né? Racismo estrutural, institucional e etc. E aí, nesse contexto, faz parte, e a gente já chama o nosso terceiro e último autor, Attila Mbembe. Attila Mbembe pega um pouco esse biopoder de Foucault, que é o poder sobre os corpos, o discurso e a sociedade como um todo, e traz o conceito de necropolítica numa perspectiva de biopoder. A necropolítica tem a ver com essa política de Estado de vida e morte que tem a ver com a soberania desse próprio Estado. Então, faz sentido pensar que para um Estado ser soberano, segundo Attila Mbembe, ele tem que fazer a economia e a gestão de vida e das mortes que valem ou não valem a pena. Isso não vale só em sentido de holocausto, com relação à morte sistemática de etnias, como inclusive a judia, mas vale também para a questão, por exemplo, de não ter saneamento básico, não ter acesso à água, não ter acesso à luz, ter tudo controlado, acesso à comida, e aí você volta a Gaza, você volta à política sionista do Netanyahu e do partido de extrema-direita que está no poder lá em Israel. É uma necropolítica com o povo palestino, a Israel controlar toda a saída de mantimento, cortar gás, cortar luz, fazer esse controle. Isso não é matar, mas é deixar morrer, percebe? Então a necropolítica aí, junto com esse biopoder, que é necropolítico, ele faz com que a gente pense as políticas de extermínio, de gestão de vida e de morte, a vida que é de primeira e segunda categoria, a partir de uma dinâmica de poder sobre os corpos materialmente falando. Então você pensa em faixa de Gaza, você pensa nos judeus na Alemanha, você pensa em Yanomamis, também no povo preto escravizado, você às vezes até nem mata enquanto Estado colonizador, né? Que o Estado sionista Israel ou a questão da escravidão, Estados colonizadores no seu centro, no seu coração. Você às vezes nem mata, mas você deixa morrer. Isso é necropolítica, isso é deixar de dar humanidade e dignidade a um grupo propositalmente
de modo sistêmico e de modo a ser uma política, velada ou não, de regulação desses corpos de limpeza étnica e tudo mais. Então esses três autores ajudam a gente a pensar junto e para além desse maravilhoso filme Zona de Interesse de Jonathan Glazer. Mas bora lá voltar pra crítica. Bom, pra fechar, Sandra Hüller. Sandra Hüller tá fantástica. A gente só coloca a carinha dela aqui. Tá lá a Anatomia de uma Queda, pensou se faria ou não o filme, ainda bem que ela fez, porque que mulher nojenta e maravilhosamente comum. É a minha tia, é a sua tia, sua avó, sua mãe, sei lá, aquele seu parente bolsonarista de extrema direita, né, que luta pra manter o modo conservador de vida anterior. Tem aqueles comentários, né, racistas, homofóbicos, transfóbicos e tenta se manter. Cara, quando ela bota aquele casaco de pele, pega o batom, passa na boca, tira da boca, e falando nessa cena, por exemplo, né, tem o Jonathan Glazer que fez quase que um Big Brother, né, ele construiu o set, escondeu as câmeras, editor, coloca aí se tiver, por gentileza. Ele esconde as câmeras e assim, os atores não sabem se estão sendo filmados, filma tudo ao mesmo tempo por vários ângulos para não ter tanta intrusividade da parte técnica e manter a atuação orgânica. Ele mantém tudo frio, tudo distante, com planos médios e planos longos, né? Não tem close, não tem proximidade, não tem afetividade. O uso também do infravermelho em algumas sequências, né? Nas sequências onde tem empatia, humanidade, ele usa o infravermelho para mostrar o negativo dessa zona de interesse. E é claro, Mika Levi com a excelente trilha, com excelente mixagem de som, edição de som, que de novo é tão bom ou superior a Oppenheimer, que você ouve os tiros, você ouve os lamentos, você ouve as mortes o tempo inteiro de fundo. E como é horroroso e tão pavoroso, como um filme de terror mesmo, você vê crianças brincando com dentes de judeus arrancados, dentes de ouro, dentes de metais mais valiosos como ouro, por exemplo, como eu acabei de citar, e brincando, estudando, e ouvindo tiros, e banalizando o mal. Aí você tem a juventude hitlerista, você pode pensar, sei lá, num filme mais leve como Jojo Rabbit, do Taika Waititi, como essa lavagem cerebral de um líder populista nazista, como foi o Hitler e tantos outros, Vargas aqui no Estado Novo e tal, isso vai moldando juventudes, inclusive aqui nessa plataforma no YouTube, que vai dando margem e palco pra gente afirmar, por exemplo, que o partido nazista deveria existir, né, seu Monark? Né, senhor Kim Kataguiri? E agora quer criticar a fala do Lula. É brincadeira não, né? Dá só uma olhada, lembra disso? Olha só. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Pois é, né? Então assim, muitos méritos do filme aqui do Jonathan Glazer é fazer a gente pensar que o que a gente tá vendo é o mal banal, cotidiano e que está em nós, do nosso lado, com o nosso vizinho agora, nesse momento, e inclusive eventualmente você, ou na sua família, ou no seu vizinho. E como eu disse lá no início, Bertolt Brecht falando, a cadela do fascismo está sempre no cio, e ela está mais prenha do que nunca nesses tempos. Mas bora lá falar um pouco daquele final. O que você achou? Vamos discutir esse final de Zona de Interesse. Bom, e falando desse final e do filme como um todo, é um filme que não te convida a entrar, né? É quase a visão de Deus em termos cinematográficos falando, né? Uma coisa distante, longe. É um filme que não tem plot, é um filme que não tem grandes reviravoltas. Parte do pressuposto que você sabe o que é o Holocausto, o que foi o Holocausto judeu, o nazifascismo e tal. E naquele final, onde o Ross, ele tem uma operação com seu nome, né? As câmaras de gás, aliás, que cena excelente, né? Discutindo ali as câmaras de gás, não, os crematórios, né? Como, sei lá, uma linha de montagem do Fordismo, do Taylorismo. Aliás, empresas de automobilismo que tem muito a ver com o nazifascismo e tal. Aliás, não tem nazifascismo e totalitarismo se não houver apoio do mercado, do empresariado e da grana, não é verdade? Mas enfim, naquele final, você vê ele ali descendo as escadas, se enjoando, envenenado ou não, passando mal ou não, tendo uma espécie de reação física àquilo que a mente dele está tentando mascarar. Essa foi a minha leitura, uma reação física ao que a mente tenta mascarar, né? E ele tem meio que um vislumbre onde passado e futuro, numa ideia de Hegel, de tempo cíclico, se misturam. Aí a gente é transportado para o campo de pronto. E o Glazer continua aqui, né, o diretor, sem julgamento, com uma câmera de longe, uma faxina em Auschwitz. Você vai vendo os sapatos, vai vendo as bolsas, vai ouvindo os sons, o silêncio, a poeira. É aqui, é agora. Gaza é aqui, é agora. Holocaustos e genocídios estão acontecendo aqui, agora. Muitas vezes, quando nós, eu, você, a gente vira os olhos, decide seguir a nossa vida e decide não olhar para essa zona de interesse, para essa alteridade, para esse outro, que no final das contas somos todos nós, porque a humanidade somos nós. Então, quando a humanidade decai, todos nós decaímos. Quando nós praticamos genocídios e extermínios, todos nós morremos um pouco juntos, em termos éticos, morais e até espirituais, caso você queira. Então, Jonathan Glazer aqui acerta em cheio na linguagem, na adaptação do roteiro, no elenco, na parte técnica. Bom, então, por isso tudo, a minha nota para a Zona de Interesse é nota
10. Por mais que seja um filme difícil de ritmo, não convidativo, e esse é o propósito, é mais do que cinema, é um estudo pra gente pensar a banalidade do mal e como o fascismo está vivo hoje e sempre estará vivo. Se a gente não tomar cuidado, ele volta, como está voltando. Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar o like, deixar o comentário. E é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. É preciso estar vigilante. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.